Olá, sexto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a vocês, aos seus responsáveis aí que acompanham as aulas e também nossos queridos colegas professores que estão sempre aí contribuindo com a gente. Aqui, para interagir com vocês aí no chat, temos nosso querido professor Magno. Olá, galera do sexto ano, que prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje a gente tem uma surpresa aí na aula, né, professor Edjoel? Isso aí. E aí ressalta a importância que tem quando vocês participam aí pelo chat, quando vocês colocam aquelas impressões que aparecem no final de toda a aula aqui pelo Centro de Mídias, que vocês deixam lá as impressões de aula e tudo mais. Hoje a gente montou, na verdade, uma aula aí com esse formato. Você vai ver que é importante, cada vez mais, você vai percebendo a importância da sua interação. Vamos ver isso juntos hoje na aula, né, professor? Exatamente. Então hoje, né, a gente tentou preparar uma aulinha com aquelas questões que apareceram no chat e a gente achou que não ficou bem respondido, tá? Então eu vou voltar ao assunto hoje e se tiver mais alguma dúvida, é lógico que vocês colocam no chat. Gente, eu peguei e olhei chat por chat do mês passado, tá? Então assim, eu garanto para vocês que eu e o professor Magno, a gente dá importância a isso. Então, se não der para a gente responder hoje, pode ter certeza que a gente está de olho e em algum momento a sua resposta vai aparecer. Por isso que é importante prestar atenção nas nossas aulas e fazer o possível para não perder. Tá, vamos ver as habilidades aí que nós vamos trabalhar hoje, então. Então, ó, explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, na interação do organismo com o meio e com base no funcionamento do olho humano. Selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Essa aí é a habilidade 08. E também a 010. A 010 não, só a 10. Né? Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas, tá ok? Então são assuntos que nós tratamos em aulas anteriores e que apareceram questionamentos aí e a gente achou que talvez não tenha ficado muito claro. Então, o que nós vamos fazer nessa aula aqui? Conforme eu já falei, nós vamos tirar dúvidas que surgiram em aulas passadas. Tudo bem? E eu vou contar com a colaboração de vocês aí no chat também. Se tiver alguma coisa que mesmo assim não ficou clara, né, você vai lá e ajuda a gente. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Responder a questões feitas pelos educandos nas aulas anteriores. Quem são os educandos? Vocês, né? Tá bom? E nós também. A gente está sempre aprendendo. Tudo bem? Então, ó, na aula do dia 11/9, né, a gente falou sobre o que aí? Ó? Sistema nervoso e algumas possíveis alterações, certo? Esse foi o tema da aula do dia 11. Então, vamos ver a questão que surgiu aí nesta aula. Então, eu vou pôr a questão, vocês vão tentar responder essa questão aí dentro de 1 minuto e depois eu vou fazer, ou 2 minutos acho que é melhor. E depois a gente vai fazer os comentários, tá bom? Essa questão aí, ó. A cafeína pode ser considerada uma droga? Então, 2 minutinhos aí para vocês responderem e depois a gente complementa. Tá?
Ó, a galera já começou com afirmativo, professor Edjo. Muito Colocaram bem. aqui sim. Vou ler aqui a da Giovana. A Giovana colocou sim, porque vicia. O Pedro colocou sim, porque pode. Sim, se tomar demais, pode se considerar droga. Isso, ele acha que é só se tomar demais, né? Aí implica no vício. A Elise colocou assim: sim, ela também dá vício. E com muito excesso faz mal. Certinho, tá perfeito. Eu gostei aqui da participação da Maísa. Aí ela assumiu, sim, porque é viciante. E não consigo parar de tomar. É dia, tarde e noite. Então parece que droga aí tá ligado a vício, né? Mas aí a gente vai melhorar esse conceito. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu achei um aqui. Tinha uma do Eu acho sistema que é nervoso Elis central. Veloso, ou alguma coisa assim. Desculpa, pelo que deu para ler aqui é Elis Veloso. A cafeína é considerada a droga lícita mais consumida no mundo. Olha aí. Legal essa informação. Muito bem. Então, gente, a gente só tem que desfazer essa ideia de que para ser droga tem que viciar. No caso do café, sim, ele vicia, tá? Mas não é por isso que ele é considerado uma droga. Qualquer coisa que altera o nosso metabolismo, né, vai ser considerado uma droga. Tudo bem? E aí vai depender se ela é permitida por lei ou não, vai ser lícita ou ilícita, tá? Mas olha só o que o café pode causar em você. Ele acelera o batimento cardíaco, funciona como diurético. Você sabe o que é diurético? É quando libera para você urinar. A gente tem um hormônio que chama hormônio antidiurético, que é justamente para você não ficar indo toda hora no banheiro. Senão você acabava de beber água, logo você já estava com vontade de ir no banheiro. Então você tem um hormônio que segura isso. O café, ele inibe esse hormônio. A bebida alcoólica também inibe esse hormônio, tá? E aí faz a pessoa ir bastante no banheiro, fica até desidratado, que pode gerar dor de cabeça, etc. A famosa ressaca aí, ela é causada por desidratação, né? Professor, posso trazer aqui Sim, claro. uma questão aqui do Samuel, ó. Ele colocou que não. Não. Tem gente que usa para emagrecer e aumentar o metabolismo. Acho que era legal a gente comentar. Beleza. Mas antes, vamos falar aqui bom dia, né? Dar os nossos bons dias aqui para a professora Maria, que falou que é uma droga lícita. Professor Gabriel também está aqui, ó. Sim, pois pode gerar dependência física e psicológica. Muito bem. Primeiro eu gostaria que colocasse a imagenzinha aí, só para eles verem. Olha só, tá vendo aí que o café tem uma molécula? A cafeína, no caso, tem uma molécula. Por que é importante você saber isso? O café, ele é um produto natural. Ele é um grão que você torra e moe e depois você passa água lá, mas é um grão, é uma semente, né? E daí? E daí que a gente tem esse hábito de falar, não, porque não é químico, é natural. Gente, o seu corpo é formado por química. Dá tudo que tem no universo é química, né? O professor esses dias estava falando aí do sol, né? Do hélio, do hidrogênio, é química, tá bom? Então a gente vai ter que parar um pouquinho com esse negócio. Isso é química, isso é natural. Não, a química faz parte da natureza. Tá? Agora, o que o pessoal fala que é químico, isso aqui é sintético. O que é sintético? É fabricado em laboratório. Só que o que as pessoas não sabem é que o que o ser humano faz? Ele descobre qual que é a molécula na natureza, e aí ele leva para o laboratório e copia. Então, o sintético é copiado da natureza. Tá bom? Então é só para você saber, porque a gente tem que parar um pouquinho com esse negócio, porque tem muita gente entrando em roubada aí, porque isso aqui é natural, não tem problema. Sim, tem muita coisa que é natural e que pode te dar muito problema. Bom, a colega falou ali, ou foi um colega, desculpa, que o café ele não é droga, ele é usado para emagrecer, né, e para acelerar o metabolismo. Sim, o café acelera o metabolismo. Em alguns casos as pessoas até perdem peso mesmo por causa de acelerar. Não quer dizer que é uma regra, mas se ele acelera o metabolismo, ele não está modificando. Se ele está modificando o metabolismo do corpo, é uma droga. Para eu considerar droga, e aí não confunda droga com droga ilícita, tá? Droga fora da lei. Por isso que lá a farmácia, né, chama drogaria, tudo que tem ali é considerado droga. Por quê? Porque modifica o metabolismo do seu corpo. Tá bom? Modificou o metabolismo do seu corpo, é considerado droga. A cafeína é considerada uma droga, sim. Tá bom? Faltou alguma coisa, professor? Era isso. Não, acho que tá legal. Só voltando naquela figura do cafezinho lá, é uma mistura, né? É uma mistura, né? O que você tem aí do lado esquerdo é uma molécula, quer dizer, um pedaço muito pequeno, que a gente nem consegue visualizar, que lá está dentro do café.
E você falou bacana aí, o professor Edjoel. Isso daí é uma transformação química, né? Ali a gente já tem uma transformação química. Sim. Muito bem. Então vamos prosseguir aqui. Então essa foi uma das perguntinhas que apareceu, tá, gente? Mas se você quiser contribuir aí no chat, assim que a gente abrir, quando for para a próxima pergunta, fique à vontade, tá? Eu vou passar para a próxima pergunta que veio para a gente aqui e a gente vai ter 2 minutinhos aí de novo para tentar responder e depois a gente vai discutir, tá bom? Então ainda é da mesma aula, tá? É verdade que se usa veneno de jararaca em alguns remédios? Então 2 minutinhos aí, o que você acha? Olha, uma das primeiras contribuições aqui foi logo lá no comecinho, lá a gente abriu o chat e já colocou aqui a Milena. É o medicamento captopril capotem, que combate e controla a hipertensão, é feita com uma substância encontrada no veneno da jararaca brasileira. E desde a década de 1970, o medicamento mais vendido no mundo para o controle da pressão alta. Posso já complementar essa resposta aí? Com certeza. Porque o que talvez as pessoas esqueçam de falar, que foi um pesquisador brasileiro que descobriu, tá bom? Eu tinha até colocado uma fotinho dele aí, mas por algum motivo tiraram, eu acho que não tinha autorização para usar, não sei. Mas eu vou falar o nome porque eu acho que vale a pena a gente homenagear, né, os brasileiros que trabalham e que fazem coisas boas para o mundo, né? Porque a gente está cansado de ver gente aí que só parasita aí, tá aí aparecendo no jornal todo dia, né? Então vamos lá. Então, ó, a partir da pesquisa do Dr. Sérgio Henrique Ferreira, tá bom? Foi possível o desenvolvimento deste medicamento, tá ok? E o restante a colega já falou, muito bem falado. E eu tenho inclusive a imagem aí, ó, também da molécula e da própria jararaquinha. Olha que bonitinha que ela é. Tá? Gente, a gente tem que lembrar que esses animais, eu acho que é importante falar isso, principalmente quem mora mais na região do interior aí, a gente tem que preservar. Tá bom? Não tem que ver um bicho desse e queira dar paulada. Primeiro, que ele está no ambiente dele, é a primeira coisa. Depois, que é um animal que vai te atacar quando não tiver mais saída. Tá? Eu já vi imagens de gente que pisou numa jararaca, por exemplo, e ela tenta sair assim, fica puxando o corpo 10, 15 vezes antes de dar a primeira mordida na bota da pessoa. Então, assim, é um animal que ele não é agressivo, ele vai tentar fugir. Agora, se não tiver como fugir, ele vai atacar, não tem como. Tá, mas ele é muito importante. Para você ter ideia, ele é um dos melhores predadores contra rato, por exemplo. É caçador de roedor. Né? Então, para você acabar com rato na região ali, não tem melhor. Essa história do gato é mais lenda do que tudo. Tá? Coloca um gato e uma jararaca que ela vai comer o rato e o gato. Tá bom?
Então, né, só para a gente saber que é um animal importante na natureza. Pô, eu achei, encontra, pede para o bombeiro, pede para o policial militar, sempre tem um grupo lá, ou a zoonose, que vai pegar, vai saber pegar da forma correta e soltar na natureza no lugar seguro, tá bom? Mas aí, professor, por favor. Vamos lembrar aqui a contribuição aqui da Esmeralda e do Pedro, acho que é Pedro de Albuquerque. Eles lembraram que a gente pode usar o soro, né? Eles não colocaram essa palavra soro. A Giovana aqui também. Giovana também, né? Ó, isso. A Esmeralda... Não, espera aí. É Esmerai. É Ismer. Tá difícil de entender aqui porque fica tudo junto, né? Mas ela colocou, sim, ele é usado para a própria picada da jararaca. E o Pedro colocou, sim, inclusive para a picada da jararaca, né? Exatamente. Então, a Giovana, Giovana Gabriele, eu acho, ou Gabriela, tá? Contra a picada da própria jararaca. E aí, gente, eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. O nosso corpo, ele tem um sistema imunológico, tá? Então, o que é isso, esse sistema imunológico? O nosso corpo, ele cria defesas contra coisas estranhas, tá bom? Só que o nosso corpo, ele demora e é muito fraca a defesa que ele pode criar contra o veneno da jararaca, que vai acabar, pode até nos matar. Então, a gente usa um animal maior que a gente, tá? O cavalo. Você injeta lá o veneno, lógico, uma quantidade pequena, né? Você não, quem faz isso é o Instituto Butantan e tal. E aí você injeta lá o veneno da jararaca no cavalo e o sangue do cavalo vai produzir uma defesa. E aí você extrai o sangue do cavalo e tira só os glóbulos brancos. E isso é o soro, tá? O soro, ele nada mais do que a defesa já pronta contra o problema. E aí você injeta esse soro na pessoa que recebeu a picada. Então você precisa do veneno para produzir o soro antiofídico, no caso. Tá? E você também vai ter soro contra picada de aranha, de escorpião, etc. E é feito, eu acredito que da mesma forma. Não tenho certeza, mas acredito que seja da mesma forma. Tá bom? Muito bem, muito obrigado aí pela contribuição de todos vocês. E aqueles que a gente não leu, gente, não fica bravo com a gente. Aqui é muita gente que fala. E aí, se a gente for ficar lendo aqui, a gente tem que tirar uma semana de aula todos os dias só para ficar lendo, né, professor? É isso aí. E a gente fica triste, viu, de não poder ler de todo mundo, mas não dá, tá bom? Muito bem. Aí veio uma outra perguntinha, certo? Que vocês fizeram também na mesma aula, ó. Tem alguma substância no suco de maracujá que pode nos deixar sonolentos? Aí 2 minutinhos também, tá bom?
Maracujá é o suco preferido aí do Cícero, que colocou aqui que é o suco preferido dele. Ó, professor, a Bruna escreveu assim, ó. Porque ele nos acalma, então dá sono. Aí acalma e dá sono, entendeu? Beleza. Aí tem a contribuição também aqui da Emily, que colocou assim, não, da última vez que eu tomei, não fiquei sonolenta. Então ela não concorda com isso daí, Ok. tá? Mas tem que ver se ela não tomou café também, né? A gente colocou um estimulante e um, né? É. E os dois naturais, né? O Cauã não falou nada, que ele só falou para falar o nome dele, tá falado. Falou, Então tá bom. Cauã. Tamo junto. Acredito que sim, a Júlia disse, ó. Júlia Almeida. Acredito que sim, pois sempre falam que suco de maracujá dá sono. Aí, dá sono ou acalma? Jéssica colocou que acalma e tal. Engraçado que o pessoal coloca o acalmar e o sono. Como se fosse sinônimo. É Né? isso. Isabelle também, ó. Sim, normalmente, se você tomar em grande quantidade, vai te dar mais sono. São essas contribuições. Não tem nenhum daqueles textos longos e tudo mais, mas a explicação talvez esteja aqui, ó. O Jonathan escreveu assim: joguei no Google, mas não encontrei nada. Caramba, meu. Então não foi no lugar certo, hein? Pessoal, então vamos lá. Eu vou tentar falar de uma forma bem simples, tá? Então, assim, e vou falar mais algumas coisinhas. Então, é conhecido já de muito tempo, né, na medicina tradicional aí, ó, algumas coisas que você pode tratar. Gente, não estou falando que é para você usar para fazer esse tratamento, mas existem registros de que se utilizava e muitas pessoas ainda, muitos populares ainda utilizam para tratar. Olha só. Então aqui, ó, o maracujá é amplamente historicamente utilizado na medicina popular como sedativo, né, então é para acalmar mesmo, hipnótico, olha só, pode causar até um estado de hipnose, né? Analgésico, ou seja, para tirar dor, tá? É aplicado como emplasto, né? Você fazer compressa, tá bom? Na cabeça para aliviar tontura e dores de cabeça, entre muitos outros, tá bom? Então ele também funciona como diurético, né? Igual o café, né? A cafeína, por outros motivos, mas também funciona como diurético, tá? É indicado até para asma, icterícia, na forma de relacionada à má digestão, também, enfim. Gente, isso é registro que tem, mas o que se sabe? Que realmente ele causa um efeito de acalmar, etc. e tal, e estaria ligado a essa substância que eu vou colocar o nomezinho aí, ó. Tá? Só que assim, os estudos não são conclusivos. Acredita-se que é essa beta-carbolina aí que causa isso, mas não se tem certeza ainda, está se estudando, tá bom? Agora, uma coisa que é importante você saber, tem gente que faz chá da folha do maracujá, e aqui eu tinha até dizendo para que o pessoal usa o chá. Mas assim, existe um alerta, tá? Porque o chá ele pode ter uma grande quantidade, a folha pode ter uma grande quantidade de cianeto, que é veneno, tá? Então tem que se tomar muito cuidado, senão vai passar mal com o chá. Lembra que eu falei aquela história, se é natural não tem problema. Olha, não é bem assim. A gente viu o veneno da jararaca, que é 100% natural, e dá para fazer até remédio com ele, né? E agora a gente está vendo aí a folha do maracujá que tem cianeto, que é um veneno, tá bom? Podemos tirar a dúvida da Evelyn, professor? Claro. Ela pergunta se o chá é também uma droga. Então, o que eu considero droga? Como que é o nome? Evelyn? É a Evelyn, professor. Então, Evelyn, o que eu considero droga, Evelyn? Qualquer coisa que mude o meu metabolismo. Tá? Então, se esse chá causa alguma alteração, me deixa mais sonolento, mais calmo ou mais agitado, eu posso considerar uma droga. Inclusive, quando você vai fazer um curso de fitoterapia, né, o que é fitoterapia? É tratamento com plantas, tá bom? E aí tem esses cursos voltados para chá, não sei o que lá. Sabe como é que é chamado isso? Droga vegetal. Lá na apostila é conhecido como droga vegetal, tá bom? Então, a partir do momento que causa alteração no seu organismo, para a ciência é considerado uma droga. Tá? E é bom que você saiba disso, porque a gente acaba com aquela história, se é natural não tem problema. Não é bem assim. Que bom se fosse, mas não é. Tudo que a gente tem, gente, tudo é extraído da natureza. Se você pensar em qualquer coisa, a gente vai ver que ou foi extraído da natureza ou a matéria-prima da natureza. Né? Você pensa no plástico, tem o petróleo, que é extraído da natureza. Tá bom? Tudo que a gente utiliza de alguma forma é extraído da natureza. O vidro é feito a partir de uma areia, extraído da natureza.
tá bom? Professor, e tem uma aqui interessante, que é um questionamento aqui. A Gabriele falou assim, ainda sobre aquela questão lá, anterior do café. Certo. Professor, sabia que tem sangue de boi no café? Não, não tem. Não tem, não. Isso daí é uma declaração totalmente infundada. É um fake news antigo, já deve ter pelo menos aí uns 20 anos quase, tá bom? Você sabia desse não sabia fake dessa história. que mistura sangue de boi? Mas é o sangue de boi mesmo, não é aquela marca não é o vinho? Não é o vinho, não. Tá certo. Pessoal, ó, então todas essas questões apareceram na aula do dia 11, tá? E a gente achou que valia a pena a gente retomar, porque talvez não tivesse ficado bem discutido. Aí, ó, na aula do dia 14, então a gente falou sobre os 5 sentidos e experiências sensoriais. E aí surgiu também uma perguntinha ou duas aí que a gente achou que valia a pena. Tá? A primeira coisa, tá aí, ó. Eu quero que você tente falar para mim em 2 minutinhos o que é o daltonismo. E aí a gente vai complementar, tá bom? 2 minutinhos. Eu gostei dessa. Tem várias contribuições aqui, todas legais, todas bacanas. Parabéns aí. O pessoal está participando muito do chat. Estou gostando muito de conduzir essa aula. Acho que foi sei lá, um formato de aula bem feliz. A gente vai repetir, tá bom? Ó, professor, eu separei aqui, ó. A Ana Vitória escreveu assim: é a redução de diferenciar cores. Eu acho que está com as palavrinhas dela, né? Sim. Então isso é muito bacana, porque ela pegou a essência do que realmente é essa doença. É isso mesmo. O daltonismo. Já o Nicolas, ele colocou assim, é uma doença que confunde as cores. Aí se a gente for levar a cabo mesmo, não é isso que é daltonismo. Mas a gente entendeu o que você quis dizer, né, professor Joel? Exatamente, Que perfeito. confunde, quer dizer, ele confunde as cores porque ele não consegue diferenciar. Está certíssimo. Sempre que você puder também participar no chat, é bem legal. É claro que você pode pesquisar, fica à vontade. Aqui a gente não tem esse problema, não. Você pode buscar no Google, no livro, perguntar para o papai, para a mamãe. O importante é aprender, né, professor? Mas a gente acha bacana, né, professor Ed, quando vocês colocam com as palavras de vocês, porque aí a gente aprende também um pouco. Exatamente. Porque às vezes, gente, a gente está achando que a gente está se fazendo entender, mas a gente usa um linguajar que vocês não estão acostumados mesmo. E aí é importante, tá bom? Quando você fala eu não entendi, a gente já sabe que tem que melhorar, né? Mudar um pouquinho, tá bom?
Muito bem, mas perfeito. Parabéns aí pela contribuição de vocês, viu? Então, assim, basicamente, gente, o daltonismo, ele é uma alteração na nossa genética. Nossa, professor, o que é genética? Lembra que a gente falou que a gente tem a celulinha, que é a célula eucarionte no nosso corpo? Então, lá dentro do núcleo, a gente tem um negócio chamado cromossomo. Tá? São 23 pares de cromossomos, tudo bem? E aí, qual é o problema? A gente vai ter um cromossomo, eu vou, acho que, usar esse bagulhete aqui. A gente tem lá... É um negócio mais ou menos assim, é um par de cromossomo, ele vai ser um negócio mais ou menos assim, certo? Quando é uma mulher, ou quando é uma menina, ela vai ter o cromossomo assim, o cromossomo sexual, XX. E quando é um homem, ele vai ter o cromossomo assim, ó. Tá vendo? Eu perdi aqui, perdi a linha do raciocínio aqui. Assim aqui, ó. Assim... E assim. Só tem um lado assim. Então, esse é XX, esse é XY. Essa perninha que falta aqui, para o homem faz toda a diferença. Tá? Por quê? Para a mulher, como é um problema no daltonismo, é um problema do cromossomo sexual, ela tendo um com defeito, o outro cobre o defeito. Como o homem vai ter faltando uma perninha, essa perninha que falta aqui no homem não permite com que cubra, vamos colocar assim, o problema do daltonismo. Por isso que é muito mais comum no homem ter daltonismo do que a mulher. A gente fala que é uma doença genética com fundo sexual, tá? Mas sexual no sentido de gênero, feminino, masculino, tá bom? Não sei se ficou claro aí. Então é muito mais comum o homem ter daltonismo do que a mulher, tá bom? E outras doenças também acontece isso. Por exemplo, a hemofilia, que é uma doença que a pessoa não produz plaqueta, que é o que para as hemorragias, e aí a pessoa começa a sangrar e não para mais. É muito mais comum no homem também do que na mulher por esse mesmo motivo. Tá bom? E o Giovanni colocou aqui uma resposta subliminar, né? Ele colocou como resposta um gato preto. Quer dizer, se o gato é pardo, amarelo, castor e tal, o daltônico vê o gato preto. Muito bem, Giovanni. Muito bem. É isso aí. E serve para fazer churrasco também. Vamos lá. Gente, aí tem mais uma perguntinha aqui. Que é o seguinte, ó. Lembra que na aula que o professor Magno deu? Essa aula foi o professor Magno que deu. Eu estou aqui invadindo a aula do professor Magno. Por isso que assim que ele quiser complementar, ele fala, né? Mas ele colocou um monte de figurinha para vocês que tinha, inclusive, algumas ilusões de ótica. E aí uma das perguntas que saiu é, será que o daltônico consegue ver aquelas formas? Não sei se vocês lembram, aquelas formas tudo coloridinha que tinha. Tá bom? 2 minutinhos aí. Você acha, consegue ver ou não consegue ver?
Aí eu gostei da resposta do Guilherme. Eu gostei de várias respostas aqui, mas eu dei um destaque legal para o Guilherme, que ele foi justamente naquele comentário que eu tinha feito no chat anterior, de colocar com as palavras dele, entendeu? Ó, ele colocou, sim, mas de cores diferentes, né? E aí vai até uma ideia aqui, também colocada no chat, bem legal. Qual que é, professor? Então, o Matheus Henrique aqui, eu gostei dele, viu? Ele falou assim, ó, talvez eles estejam enxergando as cores certas e nós as erradas. Sei lá. Isso é filosófico até. Não, eu acho até que esse pensamento é um pensamento inclusivo, Sim. que já é um diferencial de... Por que a maioria tem que estar certa, né? Quem disse que está certo ou errado? Agora, como sempre, tem aqui as respostas completas, como a do Arthur, ele colocou assim, ó, sim, ver as formas, mas talvez com cores diferentes das presentes, por conta da sua genética que levou ao daltonismo. Aí eu fiquei pensando aqui, se todos que estão nos assistindo lembram lá da figura que eu coloquei, que são várias esferas, são várias bolinhas, na verdade, de cores diferentes, e aí como o daltônico ele só vê uma tonalidade de cor, bem lembrado aqui também por alguns, que existe daltônico que é só de uma determinada cor. Daqui a pouquinho eu encontro aqui, quando eu passar a bola para o Edjoel, eu procuro mais aqui. Aí eu trouxe, como sempre, a gente está sempre estudando, procurando aí algumas alternativas e tal, e aí eu aprendi um truquezinho novo. Quando você está com o celular ligado, não pode estar com a tela escura. Quando ele está ligado e você dá um sprayzinho com água ou com álcool gel, fica uma série de bolinhas todas coloridinhas, né? São as cores que a gente vê, que são as cores do LCD da tela. Eu não lembro se eu expliquei bem isso para vocês, mas, enfim, superficialmente é isso. Você dá uma borrifada com água, com gotículas bem pequenininhas, ele pega em alguns pontos da tela e ali fica colorido, vermelho, verde, azul e tudo mais. O daltônico não vê essas bolinhas dessas cores, né? Ele pode ver só determinadas cores, mas normalmente ele vai ver isso em tons de cinza e preto. Tá legal? Tudo bem, professor. Aí o professor legal já essa, respondeu. Né? Eu aprendi recentemente esse truquezinho aí para o daltônico. Tudo bem, a gente tem que estar sempre pesquisando. Pessoal, antes de eu encerrar essa aula, tinha uma pergunta que eu não ia fazer, porque não tem a ver com a habilidade aqui. Mas eu achei legal. É uma coisa que, se eu estivesse na sala de aula, eu me empolgaria em responder. Tá? Teve um colega que perguntou se é verdade que foi encontrado vida em Vênus. Não tem a ver com a habilidade, mas eu acho que é importante. Eu acho que quando a gente pergunta, eu aprendi isso, toda pergunta merece uma resposta, né? Então a gente tem que tentar responder, né? Se a gente não sabe responder, tem que pesquisar para tentar responder. Tá bom? Então, assim, o que se sabe hoje? Vênus, gente, é complicadíssimo. Tá? Ele tem uma atmosfera muito rica em gás carbônico, então ele é até mais quente que Mercúrio, que seria o mais próximo do Sol. Para quem não lembra, você tem Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí você tem um cinturão de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano. E aí você tinha Plutão, que foi desclassificado. Tá bom? Mas... então, Vênus, teoricamente, seria o segundo mais quente, mas ele é o primeiro devido à sua atmosfera. Entretanto, lá foi encontrada uma molécula de um gás chamado fosfina. E essa molécula, até onde nós sabemos, só algumas bactérias produzem. Até onde nós sabemos, mas pode ser que lá esteja se formando por outro motivo. Então é muito cedo para falar que tem vida em Vênus, mas é uma pequena evidência. Tá bom? Espero que tenha esclarecido aí. Bom, sistematizando esta aula. As perguntas movimentam a ciência e o primeiro passo para se tornar cientista é questionar os fenômenos à sua volta. Tá ok? Eu vou ficar por aqui e deixar aí o professor Magno com as últimas considerações. As considerações são, primeiro, agradecer a participação de vocês e lembrá-los novamente que essa aula aconteceu porque você deixa as impressões no chat, então a gente convida você de novo a clicar aí no link, no QR Code e deixar aí as impressões que você achou dessa aula e fazer uma avaliação que você já viu que a gente lê. Valeu, galera, até a próxima.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.